Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre Spring e sessões. Até agora a gente tem trabalhado com páginas que produzem um resultado e geram uma resposta, né? Atendem um request, o controlador atende o request, envia uma resposta HTTP, né? Processa a página TimeLift, devolve para o cliente HTTP, que é o navegador, uma página puramente HTML. Mas se a gente fizer um novo request, que poderia ser a continuação de uma ação iniciada no primeiro request, a gente não tem ainda como ligar esses dois requests como sendo uma única unidade de trabalho. A exemplo de, por exemplo, um carrinho de compras ou um webmail e tantas outras aplicações aí, né? Um site de um banco, né? Um home banking, em que você, depois que faz uma autenticação, de alguma forma você se autentica perante a aplicação, e aí você passa a ser identificado unicamente. Todas as requisições que você faz posterior à autenticação bem sucedida, você passa a ser identificado pelo servidor, e o servidor pode reter informações entre um request e outro, ou seja, você pode guardar dados numa área lá que é somente sua no servidor, chamada de seção HTTP. Tá? A seção HTTP ela é identificada por um objeto chamado cookie, que faz parte de um dos campos do protocolo HTTP. Foi inventado pela Netscape, uma empresa que fabricava browsers e servidores web, que já não existe mais, mas já deteve acho que 90% do mercado de navegadores no início da internet, né, nos anos 90, mas foi destruída pela Microsoft, praticamente destruída, porque a Microsoft passou a oferecer o Windows com o Internet Explorer já instalado previamente no Windows. Você não precisava instalar um novo navegador. E o navegador era uma ferramenta pesada naquela época. Você, por exemplo, às vezes instalava 2 navegadores e a sua máquina travava. Você tinha que reinstalar um Windows, para vocês terem uma ideia de como era complexo. Uma ferramenta que pudesse lidar com vários formatos diferentes de dados, né? Era uma coisa nova que estava surgindo agora, então as aplicações dos navegadores eram aplicações muito lentas, muito ineficientes e com certeza uma dava choque com a outra, não sei exatamente a razão, talvez por disputa por bibliotecas dinâmicas do Windows, as DLLs. O fato é que se você instalasse 2 navegadores, você poderia danificar a sua máquina, o seu HD, e a máquina não dava boot mais. Eu passei por essa experiência não muito agradável e eu tinha que desinstalar primeiro o navegador para instalar outro. Quando você atualizava a versão, você desinstalava completamente, reiniciava a máquina e instalava uma nova versão daquele navegador que você estava usando. Bom, então o fato é que a Netscape criou esse cabeçalho, que hoje é padrão no protocolo HTTP, chamado cookie. E esse cookie, ele quando você cria um cookie para um usuário, o que acontece? O servidor envia um cabeçalho cookie, que o browser lê e grava o cookie. O cookie, na verdade, é um parâmetro, tem um valor, tem uma chave, um nome e um valor, como se fosse um parâmetro de URL, de query, né? Só que ele é embutido dentro dos cabeçalhos HTTP, você não vê essa informação. Às vezes você consegue ver sim no mundo Java. Mas o fato é que essa informação segue para o navegador e o navegador retém essa informação, né? O cookie, na verdade, é uma gíria americana para um pedaço de informação valiosa, um pequeno pedaço de informação valiosa, né? Cookie, a tradução literal é biscoito, né? Aqueles biscoitos com gotas de chocolate e tudo mais. O fato é que o navegador, quando retém essa informação, o próximo request que ela faz para aquela mesma aplicação web, ela devolve o cookie. Quando ela devolve o cookie, ela está identificando o usuário. Então, quando o request chega lá no servidor, o servidor verifica se existe um cookie no cabeçalho de request. Se existir um cookie, a qualquer momento na programação das suas classes Java, nos seus controladores Spring, por exemplo, você pode pedir para o Spring injetar um objeto de sessão no seu controlador e você recuperar informações que estavam guardadas na sessão, que ficou lá, uma espécie de armário que você tem somente seu lá no servidor, tá? Entre requisições HTTP. A duração desse armário, a alocação desse armário é variável. Você pode, por exemplo, ele pode durar somente enquanto você mantiver o seu navegador aberto. Se você fechar o seu navegador, aquele armário ele é excluído automaticamente pelo servidor por falta de uso. O armário ele pode ser retirado de você. O armário que eu estou chamando aí é um objeto de sessão que é criado toda vez que você cria uma sessão para o usuário. Criar uma sessão para o usuário significa duas coisas, tá? Gerar um cookie no cabeçalho HTTP e guardar, reservar esse armário, digamos assim,
em que você pode colocar qualquer coisa dentro dele, né? É um objeto, na verdade, um objeto chamado da interface HTTP Session, e esse objeto HTTP Session você pode setar atributos nele. Assim como você seta atributos no objeto model ou model and view, né? No caso do model atributos, do model and view objetos, né? ADD object e ADD attribute, né? Você dá passa um objeto e passa um nome para aquele objeto e ele fica vinculado ao objeto model ou model and view. Do mesmo jeito, na sessão, você tem o conceito de atributos. Você pode associar um objeto à sessão e aquele objeto fica lá enquanto a sessão existir. E aí você pode pedir a sessão. Sessão, me dê get attribute, carrinho de compras. Então ele devolve o carrinho de compras para você adicionar mais um item, por exemplo. Então a sessão ela pode expirar porque você fechou o navegador, né? Porque expirou o tempo da sessão. A sessão ela é programada para expirar. O default é meia hora nos servidores Java. Você pode invalidar a sessão por programação, né? Geralmente quando você faz logout numa aplicação, por exemplo, você vai programar uma linha lá que você vai invalidar a sessão, ou seja, fecha o armário, devolve o armário para o servidor, aquele armário fica livre novamente. Imagine aqueles armários de academia que tem um monte de portinhas com as chavezinhas, você coloca suas coisas lá, fecha a chave, fica com a chave e as suas coisas ficam guardadas enquanto você está fazendo seu treino. Então é a mesma ideia. É a mesma ideia, a analogia que eu faço física, do mundo físico, né, para o mundo lógico, para que vocês tenham uma ideia de como é que é uma sessão lá no servidor. Então é um espaço em memória, um objeto HTTP Session, que é criado para cada usuário cuja sessão foi criada para ele, foi aberta para ele. Ok? Então em resumo, basicamente é isso. É você ter várias requisições HTTP sendo tomadas como uma unidade de trabalho. Então, assim como você, por exemplo, você vai trabalhar com o seu webmail, o que você faz? Você se autentica, autenticação dando certo, você pode disparar vários requests diferentes dentro de uma unidade de trabalho, dentro daquela seção de trabalho do webmail. Você pode apagar uma mensagem, você pode ler uma mensagem, você pode enviar uma mensagem, você pode mover uma mensagem para uma outra caixa, né, arquivar uma mensagem, enfim, depende aí do seu webmail. Do mesmo jeito, quando você faz, por exemplo, uma compra na Amazon, você tem lá, você faz o login na sua conta da Amazon, às vezes até nem precisa ter conta na Amazon, você simplesmente pesquisa um item e insere no carrinho. A partir do momento que você inseriu o item no carrinho, você começou a criar uma seção para você ali naquele momento. E aí o carrinho ficou associado ao objeto de seção. Então, cada vez que você adiciona um item no carrinho, um item novo, modifica a quantidade de itens, exclui um item do carrinho, isso é feito em requests diferentes. Mas aquilo ali é uma unidade de trabalho, você está fazendo uma compra. Você está fazendo uma sessão de compras ali no site da Amazon, até chegar ao momento em que você ou desiste da compra ou finaliza, né, fornecendo seus dados de pagamento e dados de entrega para que a Amazon feche o pedido. Uma vez que a Amazon tenha fechado aquele pedido, se você acha que em algum momento ele pede para você se logar, né, ele deixa você colocar as coisas no carrinho de compras, aí ele já cria uma sessão para você, mas em algum momento que você quer fechar o pedido, você precisa ter uma conta na Amazon para poder fechar o pedido. Certo? Então, nesse caso, ele cria a sessão até antes de você se logar, né? Quando você põe o primeiro item no carrinho, na verdade, quando você acessa a página da Amazon, já tem uma sessão criada para você. Você utilizando o carrinho ou não, já está pronto lá. Então, quando você põe um item no carrinho, aí sim, ele cria um objeto carrinho, internamente provavelmente deve ser assim o código, e adiciona aquele item lá no carrinho. E aí, à medida que você vai comprando, mais itens vão sendo adicionados ao carrinho, alterada a quantidade de itens, né? Você pode excluir um item e o seu carrinho fica lá sofrendo modificações. Mas são requests diferentes que fazem essas operações diferentes de inclusão, modificação de quantidade, exclusão. Não é o mesmo request. São requests diferentes, para operações diferentes, mas todas elas tomadas como uma unidade de trabalho. Tá? Então isso é uma sessão no protocolo HTTP. E a gente vai ver como tirar proveito disso no framework Spring. Então, nessa sessão de slides, nós vamos ver o conceito de sessões HTTP, né? Nós vamos conhecer o escopo de sessão e como é que a gente faz também para invalidar uma sessão. Uma vez que a gente tenha uma sessão aberta, como é que a gente valida uma sessão, né? Eu falei para vocês que tem várias formas. O servidor pode invalidar automaticamente uma sessão porque expirou o tempo dela. Você pode programar esse tempo também por configuração ou por código Java, né? O default são, como eu já falei, são 30 minutos. Se você não programar nada, a sessão ela vai durar 30 minutos. O que é que significa isso? Se você não adicionar
Se você não interagir com a aplicação e durante, por exemplo, 30 minutos, a aplicação encerra a sessão para você automaticamente. É por isso que muitas vezes em sites de home bank a sessão expira, quando você vai tentar fazer alguma operação ele volta para a página de login. Então ele identificou que a sessão está expirada e aí redireciona você automaticamente para a página de login. Tá? Tudo isso obviamente é programado, isso não é automático. Tá? Você tem que identificar via programação do código que a sua sessão expirou e aí redireciona, por exemplo, para a página de login do seu home bank. Então, o protocolo HTTP, como a gente sabe, ele não mantém estado, embora ele esteja construído em cima de um protocolo de nível de transporte, que é o TCP, que abre uma conexão. Essa conexão é fechada quando o cliente HTTP, o navegador, recebe a resposta. Geralmente é uma página HTML, mas pode ser um download de um PDF, por exemplo, também. Então, recebendo a resposta, o navegador vai lá e fecha a sessão TCP. A próxima vez que você interagir com aquela aplicação, ele vai abrir outra conexão TCP e vai enviar outro request HTTP. Como a gente sabe, a HTTP está na camada de aplicação e o TCP está na camada de transporte, certo? Então, embora ele tenha um protocolo, esteja baseado, o HTTP está construído sobre o TCP, ele está baseado num protocolo que é orientado à conexão, diferente do UDP, né, que é melhor esforço, praticamente uma melhoria do IP, basicamente, né, na camada de transporte. As conexões HTTP não mantêm a conexão TCP aberta enquanto o usuário estiver conectado com o servidor web. Isso foi uma decisão para aumentar a vazão e a capacidade de atendimento do servidor web, né? Servidores de FTP são construídos também em cima de TCP e depois que se esgota a quantidade máxima de conexões máximas permitidas pelo servidor de FTP, você não consegue mais se conectar com o servidor. Tem que esperar que alguém se desconecte para você se conectar. Tá? Servidores que permitem conexão anônima, por exemplo, né? Você às vezes tem que ficar tentando várias vezes até que alguém se desconecta, ou porque se desconectou por uma política lá do servidor de FTP, de não deixar que você use mais de meia hora o servidor, né? E aí uma hora você consegue fazer a sua conexão. Aí você fica o tempo que você quiser, ou o tempo que a política do site de FTP determinar. Já no HTTP não é assim, ele simplesmente encerra a conexão TCP no final do request, né, quando a resposta chega no navegador. Então a gente tem esse problema aí, como implementar aplicações web. Aplicações web precisam de várias interações, né? Uma aplicação normal, mesmo que não seja web, uma aplicação desktop, você interage com várias telas para realizar, às vezes, um caso de uso. Né? Cadastrar, aposentar uma pessoa, por exemplo, no sistema de recursos humanos. Você pode ter que acessar várias telas do sistema. Né? O cadastro do servidor para mudar o status dele para aposentado. Depois a parte funcional do servidor para adicionar uma certidão de aposentadoria, sei lá. Acessar uma página de informes para o INSS, para informar o INSS que aquele servidor foi aposentado. Gerar um protocolo, depois gerar um documento para ser publicado no Diário Oficial. Tudo isso você vai interagir com várias páginas do servidor de RH para poder concretizar a aposentadoria daquele servidor. Então você não vai lá e acessa uma página só e pronto, tá? Isso estou falando de um software desktop. Na web é a mesma coisa, você tem que acessar às vezes várias páginas para você realizar um trabalho, né? No caso do webmail, você interage com o webmail em vários requests HTTP diferentes para realizar operações diferentes de webmail, né? Leitura de mensagem, exclusão, envio de mensagem, arquivamento, colocação de uma tag numa mensagem, né? Tomando o caso específico aí do Gmail. E aí como implementar essas aplicações, né? Carrinhos de compra, webmails, home banking, são as aplicações talvez mais famosas para que a gente exemplifique o uso de sessões. Então veja só um exemplo de uma sessão de webmail, né? Você solicita a página de login, o servidor devolve a página de login, é um formulário. E aí o formulário de login acessa essa rota aí, ó, /valida login, que vai acessar um controlador lá no seu código Spring e vai verificar se o login e senha estão corretos. Estando correto, login e senha, o que é que ele faz? Ele devolve para você uma resposta 200 OK, que é essa daqui, ó, da páginazinha roxa, tá? Em que você mostra o inbox da pessoa, né? A lista de mensagens da pessoa, já que se trata de uma aplicação de webmail. E aí de repente o usuário clicou no botão de refresh.
para atualizar a lista de mensagens. E aí ele chamou um outro controlador lista mensagens para realizar, concretizar aquele refresh. E aí devolveu a mensagem, a lista de mensagens atualizada. De repente chegou mais uma mensagem, né? Nesse intervalo aí em que você clicou no botão. Até que você pode realizar várias operações, né? Escrever uma mensagem, excluir uma, arquivar uma mensagem, organizar suas mensagens em pastas. Aí chegou o momento de você chegar lá e clicar no botão de sair. Tá? Quando você clica no botão de sair, então encerra-se, nesse caso, a sessão de trabalho no webmail. Então ela começou aqui nesse request e ela terminou aqui nesse response. Então isso aqui tudo é tomado como sendo uma unidade de trabalho, vamos chamar assim. Veja que engloba vários requests e responses distintos. Como saber, por exemplo, que esse lista de mensagens é de Fred e não de João ou de Maria? Como é que o servidor vai saber? Porque o controlador a ser chamado vai ser o mesmo. Eu tenho que passar alguma informação de que é a lista de mensagens de Fred. Né? Senão eu vou ter que ficar, toda vez que eu vou realizar uma operação, eu pedir de novo as credenciais que eu já forneci aqui em cima na página de login. A lista de mensagens, mas quem é você? Então, nesse caso, o servidor web ele não guarda estado. Certo? A princípio, ele não guarda estado, a menos que você use sessões. A sessão é uma forma de você reter estados entre aplicações. Reter estados significa dizer guardar uma variávelzinha do usuário aqui, de cada usuário que criou uma sessão, né? Entre requests HTTP distintos. Tá? Se você não cria uma sessão, ele não vai reter estado entre um request e outro. Então, a Netscape definiu esse cabeçalho chamado cookie, que foi colocado, adicionado, depois virou padrão do protocolo HTTP. E o cookie, basicamente, o que ele faz? Você pega a página de login, né? Então, ele devolve a página de login. Quando você preenche, ele ativa o controlador valida login. Vai verificar se seu login e senha estão ok. Se tiverem ok, olha só, nessa resposta aqui, ó, do valida login, né? Que está ok. Ele envia para você, na resposta HTTP, um cabeçalho chamado cookie. Cookie é um cabeçalho que tem... O valor do cabeçalho cookie é uma chave, um par, melhor dizendo, chave e valor, certo? Como se fosse uma variável, um parâmetro de formulário, né? Cada campo de formulário, o input, não tem o seu name, seu ID, né? E seu valor, que é o que você digitou lá no campo do formulário. Então você tem o par, nome do campo igual valor do campo. Mesma coisa o cookie. Nome do cookie igual valor do cookie. Tá? Então, nesse caso daqui, como você fez a validação do login, você verificou lá no banco se a senha e o login do usuário conferem, batem, né, com o que está cadastrado no banco de dados, né, o que ele forneceu pelo formulário bate com o que está no banco. E aí você fez uma coisinha a mais também, você abriu uma sessão. Né? Então, no Spring, ao abrir uma sessão, ao pedir, olha, eu quero criar uma sessão aqui para esse usuário. Quando você devolve a resposta para o usuário, o Spring, nos bastidores, ele vai criar um cabeçalho cookie nessa resposta daqui. Certo? Então, na implementação desse controlador, você pediu para criar uma sessão para aquele usuário. Então, isso por baixo dos panos, o que foi que aconteceu? O servidor Spring reservou espaço na área de sessões de usuários dele, imagine que seja aquele gaveteiro, então ela alocou uma gavetinha daquela para aquele usuário, aquela gavetinha tem um ID, um número, um identificador, que é um número hexadecimal gigantesco, tá? Para evitar que duas pessoas gerem o mesmo ID, né? Ou seja, compartilhem a gaveta sem querer. Então esse número é gigantesco, esse número é gerado a partir do ID e porta desse navegador aqui, para garantir que se o usuário utilizar dois navegadores, por exemplo, né, o Internet Explorer e o Firefox, por exemplo, né, o Edge, melhor dizendo, e o Firefox, ele vai ter duas sessões aqui, porque a sessão é criada tomando como base o IP e porta do cliente, HTTP, tá? Então, ele vai gerar esse ID, que é um número bem grande, como eu falei para vocês, no cabeçalho cookie, certo? E aí o navegador, ele guarda esse cookie. Próxima vez que o navegador, que você interagir com a aplicação, por exemplo, deu um refresh, né, clicou na parte de refresh, ele gerou essa URL aqui, get, para o controlador lista mensagens, fazer o refresh da tela de mensagens, ele envia o cookie, ó, essa bolinha azul daqui é justamente o cookie. Então aquele número gigantesco que o browser havia retido aqui, ele é devolvido em todos os requests subsequentes à gravação do cookie no navegador. Então sempre que o browser se comunicar com aquela aplicação que gravou um cookie, tá? Ele envia o cookie para aquela aplicação. Tá? O padrão é assim. Você tem uma série de outras estratégias de cookies que
E você pode, por exemplo, pedir para enviar o seu cookie para domínios mais amplos do que simplesmente a sua aplicação web e aquele servidor web. Tá? Por exemplo, se a sua aplicação ela faz parte de uma máquina chamada saturno.ifpb.edu.br, você pode pedir para enviar aquele cookie para ifpb.edu.br. Então todas as aplicações do IFPB receberão também aquele cookie que uma aplicação específica do IFPB gravou, certo? A gente não vai trabalhar com esse tipo de detalhes não, porque vai trabalhar somente com o básico aí, não vamos mexer muito na API de cookies, somente na API de sessões, que por baixo dos panos usa a API de cookies. Então ele enviou aqui a lista de mensagens, o request para a lista de mensagens, e enviou o cookie, que é aquele número gigante que eu falei para vocês, que identifica a gavetinha aqui, né, na área de gavetas de sessões, certo? Cada gaveta dessa daqui é um objeto HTTP Session, nesse armário de gavetas que o servidor mantém. Ou seja, tudo isso é em memória, né? Um objeto HTTP Session fica em memória com esse identificador aqui para ser a sessão daquele usuário. E aí você pode associar dados, objetos, a esse objeto HTTP Session. Você pode associar atributos, como ele chama, né? Pegar um objeto, dar um nome a ele e adicionar ao objeto HTTP Session. Então você está guardando um objeto que vai sobreviver a esse request. Se você, durante a execução desse controlador aqui, lista mensagem, você gravou alguma informação na sessão, ou seja, você associou um atributo ao seu objeto HTTP Session, né, a sua gavetinha, essa informação vai ficar lá, tá? Mesmo quando essa resposta aqui, ó, matar o request e o response, mas a sessão fica viva. E aí quando você vier aqui novamente, você pode acessar a sessão de novo e acessar os dados que estão lá, exibir na página, etc. Então o escopo de sessão ele é maior do que o escopo de request. Tá? O escopo de request ele só dura esse tempinho daqui, ó, de atendimento do request, atender o request, então o objeto request morre. Certo? Então, e o objeto de sessão não, ele fica lá enquanto a sessão estiver ativa. E aí a gente vai ver como é que ela fica desativada, né? Como é que ela é destruída, encerrada. Perfeito? Então chegou um momento aqui, por exemplo, que você clicou no botão sair e aí por programação você invalidou a sessão. A gente vai ver como fazer isso. Você pode invalidar por tempo, né? Por configuração, por programação, como eu já falei. Nesse caso aqui ele invalidou por programação, ou seja, dentro do controlador referenciado pela URL sair, ele pegou o objeto session e enviou a mensagem invalidate para ele. Quando você faz invalidate num objeto HTTP session, você destrói ele, você deixa a área dele livre para o servidor alocar para outra pessoa e tudo que está lá dentro não pertence mais a você. Você não tem mais acesso ao que está lá dentro, tá certo? Eu não sei exatamente se o servidor limpa, né? Coloca null lá, ou simplesmente não deixa que você tenha mais acesso. É indiferente a estratégia de implementação dele. E aí, qual é a repercussão disso nos bastidores? Nos bastidores, a resposta HTTP que sucedeu à invalidação da sessão durante a execução do controlador sair, ele manda excluir o cookie do browser. Tá? Ao mandar excluir o cookie do browser, o browser não envia mais o cookie em requests subsequentes. Faltou aqui um request após esse último daqui, né? Mas se a gente clicasse em alguma coisa aqui, desse um back, por exemplo, no navegador, voltasse, né? Clicasse no botão voltar, aí a gente volta para a tela de webmail. Aí você clica lá para ler uma mensagem. Aí você vai gerar um request novo aqui, né? O voltar não gera um request novo, simplesmente alterna a página lá no seu navegador localmente. E aí ao clicar numa mensagem, você não tem mais acesso àquela mensagem, porque você não vai enviar o cookie, o request, para poder acessar o seu inbox que está lá dentro da sessão. Certo? Suas mensagens estão lá listadas, por exemplo, lá dentro da sessão. Podia ser uma informação que você pudesse manter na sessão numa aplicação de webmail. No carrinho de compras você manteria um objeto carrinho de compras. Né? Na aplicação de home bank você manteria sua conta bancária lá, sua conta de investimentos, etc. Na sua sessão, depois que você fez login lá. Então aqui você tem ó, um detalhe em baixo nível dessa resposta HTTP que definiu o cookie no navegador. E pediu para o navegador, por gentileza, grave esse cookie e devolva ele toda vez que você se reportar a mim novamente. Tá? Então o servidor está falando isso aqui na hora que envia essa bolinha com esse Vzinho verde aqui. Ó. Então, nos bastidores, essa bolinha com esse Vzinho verde significa a presença desse cabeçalho setCookie. Tá? E aqui você tem o nome do cookie e aqui você tem o ID do cookie. O ID não é pequeno como 1, 2, 3 não. Aqui porque não cabe
um ID verdadeiro, tá? Mas o ID ele é um número com, sei lá, 40, 50 números hexadecimais. Exatamente para evitar que você consiga gerar IDs. ID é gerado pelo servidor web, né? E toma como base o IP e a porta do navegador. Ou seja, se você usar aquele mesmo navegador, uma aba diferente, você cai na mesma seção. Então, por exemplo, se você tiver duas abas trabalhando com seu webmail ou com sua aplicação de vendas, que tem um carrinho de compras, se você adicionar um item numa aba, quando você der o refresh no carrinho na outra aba, você vai ver aquele item adicionado naquela outra aba, porque a seção é a mesma. Agora, se você abrir outro navegador, tá, ou uma janela anônima daquele navegador, e acessar a mesma aplicação, aí ele vai criar uma nova seção para você. Tá? Ele cria uma nova seção e você pode ter seu próprio carrinho de compras com itens diferentes daquele do outro navegador ou daquelas abas não anônimas. Então aqui a gente está vendo um caso particular de quando ele faz um request e envia o cookie para identificar o usuário. Ó. Então ele devolve um cabeçalho cookie, né, com o nome do cookie e o valor do cookie. Certo? Esse nome aqui é específico de aplicações Java. Os servidores web Java, né, os containers e os servidores de aplicação Java padronizaram esse nome aqui para ser o nome do cookie que guarda o ID da sessão do usuário, certo? JSession ID. Bom, aí a pergunta aqui, outro exemplo aqui, né? Dessa vez com carrinho de compras, para a gente entender melhor. Então você dá um get aqui num catálogo. Você vai ver o catálogo da empresa lá, da loja. A loja de vender sapatos. E aí você retorna aqui com o catálogo. Sapato tal, uma livraria, né? Você tem um livro tal, livro tal, livro tal. Você vai e compra um livro. Na hora que você compra um livro, adiciona um livro ao carrinho. Então você gera, talvez, vamos supor, essa URL aqui. Ó. Você está acessando esse controlador add carrinho e passando um parâmetro que é o item igual a 10. Ou seja, adiciona o item cujo código é 10, o livro lá de Carl Sagan, ao carrinho. Certo? Então ele responde ok. De repente esse ok pode ser a mesma página do catálogo com a mensagem carrinho adicionado com sucesso. Ou então esse ok aqui pode ser mostrando como é que está o carrinho atualmente. Aí vai depender da sua aplicação, né? Da sua loja. O que é que você quer para a sua loja? Depois o cara adiciona um item ao carrinho, você quer ver o quê? Quer continuar na página de compras para adicionar outro livro? Ou você quer ir para a página de carrinhos para ver o status atual do carrinho? Aí depende de aplicação. Depende do cliente. O fato é que aqui voltou para a página do catálogo. E aí você adicionou um outro livro aqui, ó, de código 223. Certo? E aí ele volta para cá. Até que você, no final das contas, você confirma o seu pedido. Né? Você veja que depois que ele gravou o cookie, todos os requests subsequentes enviam novamente o cookie de volta. Certo? Então, cada vez que você adiciona um item no carrinho, onde é que vai estar esse carrinho? Imagine um objeto chamado carrinho de compras, que tem uma lista de itens de carrinho. Onde um item de carrinho contém um produto e a quantidade daquele produto que você tem. Né? Então você pode comprar 3 exemplares do mesmo livro, né? Sei lá, para dar de presente de Natal. Então, nesse caso específico aqui, onde é que fica esse carrinho? Esse carrinho ele fica na memória, no servidor de aplicação. Estou chamando aqui de servidor web, mas é o servidor de aplicação. E toda vez que você cria uma sessão, na verdade, como eu falei para vocês, várias coisas acontecem nos bastidores. Né? Ele vai gerar o cookie para o browser gravar, né? Na resposta HTTP, e ele vai alocar um objeto HTTP Session para aquele usuário na área de sessões dele e vai associar esse ID do cookie para aquele objeto HTTP Session. De modo que quando esse ID aqui volta nesse request, você sabe exatamente qual é a sessão que usuário você está lidando. Vou adicionar o item 223 no carrinho de quem? Do usuário cuja sessão o ID está aqui dentro do cookie. Então você pode pegar, quando o usuário pedir a sessão para adicionar esse item no carrinho, ele vai lá e devolve a sessão correta para o usuário. Ele não vai devolver a sessão de João para José, tá certo? Porque não tem como José saber qual é o ID que foi associado a João e vice-versa. Esse ID é um número muito grande, é difícil de você conseguir adivinhar. E se você gerar 2 IDs sucessivos, por exemplo, ele não gera números sequenciais, ele vai gerar um número completamente aleatório, diferente do anterior, tá? Então não tem como você adivinhar, a não ser que você hackeie a máquina do cara, né? Utilize alguma técnica de sniffer aí para
para recuperar a sessão da pessoa enquanto a sessão está ativa e se passar por ela. Pode acontecer? Pode sim. Tá? Então é por isso que muitas vezes essas aplicações de compra utilizam o protocolo HTTPS, porque aí o URL, aliás, o request e o response HTTP vão cifrados, né? Vão criptografados ponto a ponto, então não tem como você realmente acessar nenhuma informação ali dentro. E como a sessão de compras dura muito pouco tempo, né? Ninguém vai ficar 3 semanas fazendo compra. Então você vai lá, cria esse ID, depois que você encerra a sessão de compras, o ID é descontinuado, é encerrado, é destruído. E aí não tem mais como uma pessoa se fazer passar por você, certo? Por isso que é importante toda vez que você entrar no site que tenha login, você sair do site, certo? Porque se você deixar aberto, outra pessoa pode fazer uma operação, né? Ou você mesmo deixa aquilo ali aberto e você está sujeito a ser hackeado. Então é importante toda vez que você entrar no site, você sair, principalmente sites de banco, sites de compra,